Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o incrível... Bom, incrível não, vai, vamos lá. É um bom livro, vai. A gente vai conversar então hoje sobre O Grande Deus Pan, do autor gaulês Arthur Machen. Este é um livro publicado no finalzinho do século XIX, na verdade eu anotei aqui, ó, 1894. Portanto, este autor aqui pegou toda aquela última fase vitoriana, já mais puxada para o decadentismo, e também publicou bastante coisa no início, né, na primeira metade do século XX. Mas ele é mais reconhecido por conta de sua obra vitoriana mesmo, né, como é o caso deste livro aqui, né, O Grande Deus Pan, que é reconhecido como uma das grandes histórias de terror, ou horror como preferir, tudo depende do ponto de vista, gente. Eu chamo o meu especialzinho de Halloween aqui do canal de Mês do Horror porque na época a minha vontade era de comentar todos os contos dessa coletânea de horror aqui, ó. É só por isso. Mas então, continuando. O Grande Deus Pan é geralmente lembrado por gente muito boa como uma das grandes histórias de terror ou horror. A gente tem, por exemplo, o próprio Stephen King, que numa entrevista para a revista Rolling Stone, se não me engano, diz que essa aqui é uma das histórias de terror mais importantes da história da humanidade e talvez a história mais importante em língua inglesa. Isso dentro deste gênero aqui. Tá bom pra você? Bom, este autor também é bastante comparado ao H.P. Lovecraft, principalmente porque a maioria de suas histórias vão dar conta ali de, né, monstros de outro mundo ou de outra dimensão, horrores inominados e coisas assim. Basicamente ele trata do medo do desconhecido, veja só você. Mas então, a questão é que a gente precisa se lembrar de que o Arthur Machen vem antes do H.P. Lovecraft, né? Algumas décadas aí. E também foi uma de suas inspirações. Então veja bem, esta obra aqui, mais especificamente do Arthur Machen, vira e mexe era mencionada pelo próprio H.P. Lovecraft em suas cartas. Inclusive existe aí uma carta em que ele elenca aí diversos contos que entrariam para uma coletânea se ele viesse a editar uma coletânea de terror algum dia. Então, não só o Grande Deus Pan, como outros trabalhos do Machen também entrariam aí numa coletânea dessas aí. Mas então, tem também uma outra carta em que ele vai criticar o trabalho de alguém ali, enfim, pegou ali um manuscrito para dar ali uma avaliada e ele vai fazer um comentário do tipo, peça para esse autor estudar o início do Grande Deus Pan. Então, na opinião dele, este aqui é um dos grandes começos de histórias de terror que deveria ser estudado, né, por novatos. Mas tá, vamos comentar então um pouquinho do enredo deste livro e, afinal de contas, como é que essa história começa, não é mesmo? Já que é um dos grandes inícios. Enfim, aqui no comecinho nós temos o quê? Nós temos um jovem chamado Clark indo visitar um amigo seu, né, um doutor. Por quê? Porque esse médico está se preparando para fazer um grande experimento, né? E o Clark teria dito para ele em algum momento da vida que, se você realmente for levar isso aí adiante, me chama, que eu quero estar lá, quero ver também. E é isso que ele está fazendo no comecinho deste livro. Então, assim, é uma história seca. Você não tem ambientação, você não conhece essas pessoas. Você não tem um narrador que vai te dizer, fulaninho, que nasceu não sei onde, viveu assim, assim, assado, conheceu essa pessoa dessa forma. Não, você não tem isso. Você já cai direto nessa cena desses dois amigos conversando já em meio aos preparos para esse experimento. Então, O Grande Deus Pan é, na verdade, o que a gente poderia chamar de novela curta. É uma novela bem enxuta mesmo, você não tem nenhum tipo de gordura, que é uma história que se lê bem rápido mesmo. A cena é essa, você tem esse doutor terminando de se preparar para fazer, né, para realizar esse experimento, e esse jovem aqui que está, então, servindo de testemunha para esse experimento. Fica claro aí que essa coisa toda será, no mínimo, curiosa. E aí, veja bem, o próprio doutor, né, o Dr. Raymond, vai acabar contando alguma coisa de si mesmo aqui nessa ceninha. O que ele vai dizer a respeito de si mesmo? Bem, ele é um médico que se dedicou, assim, por décadas a estudar a medicina transcendental. E o resultado desses estudos será, então, este experimento que ele está para realizar. E aí é o seguinte, para esse experimento ele precisa de uma cobaia. Mas não será o Sr. Clark. Quem é que vai servir de cobaia? A Mary. E quem é a Mary? Bem, aos poucos aqui durante a leitura você até vai, né, conseguindo ali coletar algumas informações a respeito de Mary, mas basicamente ela é uma moça ali de seus 16, 17 anos que deveria ser ali a protegida deste doutor, mas na verdade eles estão ali desenvolvendo algum tipo de relacionamento, porque assim, até um beijinho antes do doutor começar ali o procedimento vai acontecer ali naquela cena. Mary está ali entregue às mãos do Dr. Raymond, porque ele é tão maravilhoso que nada pode dar errado. E ele estudou 20 anos, sei lá, essa medicina transcendental e agora ele vai colocar tudo aquilo em prática.
Enquanto isso, o Sr. Clark tá assim, não, mas você tem certeza que vai dar tudo certo? Longe de mim criticá-lo, né? Criticar isso, a área de expertise, não é mesmo? Mas veja bem, isso aí que você quer fazer realmente é seguro, você tem certeza disso, você está certo disso? E o doutor vai dizendo ali, não, tá sussa, vamos fazer esse negócio aqui que tá, né, tá nas minhas mãos e eu sou perito em medicina transcendental, vai dar tudo certo. Pois muito bem. Na prática, o que acontece é o seguinte, isso que eu vou ler está na página 28 do livro. Vamos lá então. Ela estava completamente inconsciente, a Mary. Raymond apertou com força uma das alavancas e a cadeira imediatamente afundou para trás. Essa moça estava ali amarrada numa cadeira, tá certo? Clark viu-o cortar um círculo como uma tonsura nos cabelos dela, e a lâmpada foi puxada para mais perto. Raymond tirou um pequeno instrumento cintilante de um pequeno estojo, e Clark desviou os olhos, estremecendo. Quando olhou novamente, o doutor estava fechando o ferimento que fizera. Ela vai despertar em 5 minutos. Raymond estava ainda perfeitamente tranquilo. Não há nada mais a fazer, só podemos esperar. Mas e aí, será que o experimento deu certo? Mas antes da gente se fazer esta pergunta, vamos dar um passinho para trás, vamos entender o objetivo deste procedimento. O objetivo é o seguinte: abrir a mente daquela paciente. Ou seja, permitir que a Mary veja o que ninguém vê. Ou seja, no contexto aqui dessa história, fazer com que Mary seja capaz de ver o grande Deus Pan. Aí veja bem, aqui na introdução desse livro, que é bem bacana, escrito pelo Kleber Pacheco, ele vai dizer o seguinte, olha só. Dentre os deuses pagãos, significativamente, o autor escolheu, na rica mitologia grega, o deus Pan como um símbolo das forças ancestrais presentes em seu livro. Deus dos bosques e dos pastos, era responsável por guardar rebanhos, pela multiplicação dos mesmos, e era dotado de chifres e pernas de bode. E aí é dito que o deus Pan, como os demais deuses da mitologia grega, a gente já conversou sobre isso naquele meu vídeo sobre metamorfoses, vira e mexe, se apaixonavam pelas moças bonitas, né, da terra, né, ou seja, ali as humanas, né. Só que ao contrário, sei lá, de Apolo e dos outros deuses bonitões e tudo mais, esta criatura, né, o deus Pan, por ter aí essa, né, esse physique, não é mesmo? Dotado de chifres e pernas de bode, ele era rejeitado pelas moças. Então ele aprontava ali algumas travessuras, digamos assim, né? Vamos continuar aqui, ó. De acordo com os relatos mitológicos, apaixonou-se inúmeras vezes, sendo sempre rejeitado por causa de sua aparência, olha lá, fazendo com que se afastassem dele, causando repulsa. Todavia, o seu significado é muito maior, e não se restringe a ser apenas uma divindade agrícola. É aí que entra a parada do deus Pan aqui desse livro, olha só. A palavra Pan significa tudo. Então, quando Mary tem ali sua mente expandida, com um procedimento feito pelo doutor, teoricamente ela será capaz de ver tudo. Continuando, a palavra Pan significa tudo e também representa a extensão do seu poder, dando origem à palavra pânico. Ele representa a própria força da natureza, olha lá. É a fertilidade, o impulso sexual desenfreado representado pela metade inferior de seu corpo. Lembre-se de que essa mocinha tinha apenas seus 16, 17 anos, hein? Continuando. Com o cristianismo, sua imagem foi associada à figura do diabo, às tentações e com a ideia dos pecados carnais como a luxúria. E daí a gente volta para aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? E aí, será que esse procedimento deu certo? Será que Mary viu o grande deus Pan? Não vou contar para vocês, mas conforme aquele trechinho que eu li para vocês, acaba lá o procedimento, a moça está dormindo, eles estão ali esperando que a moça acorde. E aí, a única coisa que eu posso contar pra vocês é o seguinte, quando a moça acorda, o coitado do Clark vai sair correndo da casa do doutor, mas assim, como se não houvesse amanhã. Ele nem sabe pra onde ele tá indo, mas ele está correndo e sumindo dali. Pois muito bem. Esse é o fim da primeira história aqui deste livro. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre a forma deste livrinho aqui, mas então. A partir da fuga desenfreada do Clark, né, que é o finalzinho ali da primeira história, o que a gente passa a acompanhar é uma sequência de coisas estranhas que vão acontecendo ali nessa Londres vitoriana. De um jeito ou de outro, esses acontecimentos estranhos vão chegar ao conhecimento do Clark. E todos esses acontecimentos acabam deixando não só o Clark, como os demais cavalheiros ali que vão descobrindo, né, essas cenas esquisitonas que andam acontecendo ali por Londres. Isso tudo vai deixando aí esses cavalheiros todos bastante obcecados com essas histórias medonhas.
Mas veja bem, todos esses mistérios, né, que vão acontecendo e que vão chegando ao conhecimento desses rapazes, aparentemente tem um fio condutor. Então assim, conforme a gente vai lendo o livro, realmente tem um fio condutor. Mas no início eles ficam assim, tá acontecendo esse monte de coisa estranha aqui, sei lá, a bruxa tá solta em Londres. Mas enfim, o que tá acontecendo é o seguinte, esses mistérios, né, vão envolver ali mortes esquisitíssimas de pessoas que serão encontradas com suas feições absolutamente aterrorizadas. Então esses cadáveres são encontrados assim, sei lá. Me lembrou um pouco ali aqueles filmes O Chamado. Vocês lembram como aquelas pessoas eram encontradas? Então. Você tem ali diversas histórias envolvendo mulheres misteriosas. Ou será que todas essas mulheres são uma mulher só? E você tem também histórias envolvendo uma casa muito estranha. E bem, talvez a gente possa dizer que essa novela vai tratar de assuntos desconhecidos pelo homem e que provavelmente seria melhor, aliás, bem melhor, se permanecessem desconhecidas pelo homem. Agora, com relação à forma dessa novela, é um livro curtíssimo, gente. Nessa edição aqui da Penalux, contando ali com a biografiazinha do autor ao final do livro, você tem ali cerca de 120 páginas. Numa diagramação super boa, ou seja, uma leitura que voa. Mas então, a forma como este livro foi bolado me lembrou bastante do Rei de Amarelo, do Chambers. Já tem vídeo aqui no canal para aquele livro, vou deixar o link lá embaixo. Mas então, naquele livro que você tem é uma coleção de contos que tem como fio condutor uma peça, né, a tal da peça do Rei de Amarelo, que teria sido lida em algum momento pelos personagens desses contos diferentes que não são interligados, né? Então o fio condutor ali daqueles contos é a maldita peça do Rei de Amarelo, que é uma peça que enlouquece quem a lê. Aqui nós temos mais ou menos isso. Então nós temos ali histórias que são de certa forma independentes sobre esses acontecimentos bizarros em Londres, né, a partir do experimento lá do doutor. E você tem um fio condutor, na verdade, que seria ali a questão de que esses personagens vão se repetir nessas histórias, né? Então, no fim das contas, ali parece que tudo aquilo aconteceu com um grupo pequeno de pessoas. Ou pelo menos próximo a esse grupo pequeno de pessoas. E nós temos ali o Clark, né, aquele rapaz que presenciou o experimento do doutor no começo do livro, como personagem principal. Então é ele quem vai juntando as peças do quebra-cabeça. Mas os narradores dessas histórias, né, os cavalheiros que ficam sabendo dos mistérios e tudo mais, geralmente ficam, né, sabendo, como eu disse pra vocês, de segunda mão. Então aconteceu alguma coisa bizarra com alguém e de alguma forma eles ficam sabendo daquela história. E de alguma forma eles acabam contando pro Clark também. A questão é que todos eles ficam, no mínimo, intrigados, e aí eles passam a investigar essas histórias por conta. Ou seja, de certa forma, esse livro aqui vai funcionar como uma história de detetives. Todos por conta, né? Nenhum deles é profissional ali, mas enfim, eles estão investigando e tentando entender, né? Tentando fazer sentido dessas histórias que estão acontecendo. Então, na minha opinião, essa investigação desses detetives improváveis se sobrepõe ao terror na história. Né, ao horror cósmico, ao medo do desconhecido. Eu, pelo menos, fiquei mais entretida tentando entender, né, juntar ali os caquinhos das histórias todas ali junto com eles do que com medo. Aliás, eu saí da leitura deste livro aqui sem medo. Mas, enfim, de repente sou eu aqui a destemida, não é mesmo? E tem também aqui nesse livro uma questão interessante a respeito do desenvolvimento das personagens femininas. Então a gente está falando, de novo, de uma história que se passa no finalzinho do século XIX. Então aqui você tem algumas mulheres retratadas neste livro que são ali mulheres fora da curva. E a gente já conversou sobre isso em diversos vídeos aqui no canal. Como é que as mulheres fora da curva são tratadas nesses livros? Aí você vai precisar se lembrar das irmãs Makioka, do Junichiro Tanizaki, da Capitu, lá no Dom Casmurro do Machado, da personagem principal da Falência, lá da Júlia Lopes de Almeida, da Madame Bovary, dentre tantas outras. Então, se você sabe o que acontece com essas personagens fora da curva, você já imagina o que é que vai acontecer aqui numa história de horror cósmico. É bizarro. Então, assim, desde a descrição dessas mulheres que são lindas, porém perturbadoras, até os seus, né, castigos, digamos assim. É bem bizarro. Enfim, é um livro sombrio, pesado, mas pelo menos na minha opinião não chega a ser assustador. Então assim, não é aquele tipo de livro que você vai querer guardar no freezer antes de dormir, entendeu? Mas é interessante pra caramba. Como eu disse pra vocês, é uma leitura fluida, então não é aquele tipo de livro que você vai ler aos soquinhos.
As histórias, de certa forma, são interessantes, né? O fio condutor também é bem interessante. Você fica tentando, né, encaixar aqueles acontecimentos na primeira cena do livro, né? Tão elogiado ali como o melhor início, né? Na opinião do H.P. Lovecraft. Realmente é um baita de um início, né? Você fica esperando que o livro realmente, né, tenha ali uma escalada a partir daquela primeira parte, mas, na minha opinião, pelo menos, essa primeira parte é a parte que vale mais a pena aqui deste livro. Mas é uma leitura rápida, gente. É interessante pra caramba você acompanhar aqui este livro por conta ali do seu, como é que vamos dizer, seu valor histórico, não é mesmo? Principalmente se você gosta de H.P. Lovecraft, de Stephen King, né? Saber de onde vieram aí diversas de suas histórias, tá certo? Como eu disse pra vocês, é um bom livro, mas não é nada espetacular, não é nada assustador e... bom, vocês já entenderam. Mas então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.